Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem dormiu bem? Eu passei a noite toda no monte, de coberta. Alguns acharam que eu sou anjo, né? Abra sua Bíblia comigo, sem perda de tempo. O tecladista vai me ajudar? Primeiro livro do profeta Samuel, melhor, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. Glória a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, versículo 18 a seguir. Está escrito assim: ao sétimo dia, a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque pensavam, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Viu Davi que os seus servos falavam muito baixo e entendeu que a criança estava morta. Perguntou aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam, é morta. Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e mudado de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e a seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. Perguntaram-lhe os seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, mas depois que a criança morreu, levantaste e comeste pão. E respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque pensava, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Mas agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, entrou a ela, deitou-se com ela, e ela teve um filho, a quem deram o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Fecha a Bíblia, inclina a cabeça. Pai, mais uma vez a sua palavra será ministrada com vida. Mais uma vez os nossos corações serão um palco onde o seu Espírito vai atuar. Que haja nesta manhã um grande mover da sua presença. Que seus filhos comecem já a dar gritos de glória nesse ambiente. Porque enquanto pessoas estão no domingo pela manhã, dentro desse país, diante de tantos ídolos mortos, tantas casas de oração assim chamadas, mas os deuses estão mortos e sepultados, nós estamos diante do Deus único, vivo e poderoso. Então nessa manhã, Senhor, não pode haver entre nós nenhum tipo de silêncio. Que traga o Senhor a sua Shekinah sobre nós esta manhã. Que ela comece a trovejar sobre nós. E o Senhor comece a se revelar. Em nome de Jesus, fala conosco. E a igreja diz amém? Tome seu assento aplaudindo Jesus, porque Ele é bom. Glória a Deus. Querida igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, a mensagem desta manhã é uma mensagem atípica para o culto de domingo de manhã na Assembleia de Deus de Londres, porque o culto do domingo de manhã é o culto da unção. Já reparei que até as mulheres vêm com sapato com salto menor, né? Porque sabem que é o culto do reteté de Jesus. Como eu disse, vai ser um culto atípico. Pergunte por quê? Porque tudo que eu preparei de ontem para cá, o Senhor arrancou do meu coração. E eu estava ali esperando o pastor Bradley me buscar no camarim, e o Senhor disse, pega uma caneta aí. A pastora Vanessa teve que arrumar as pressas, caneta e papel, e desceu um rolo do céu. Quem crê que Jesus faz isso? O pão é quentinho, acabou de ser fabricado na padaria celeste. Então coma o seu bocado e saia daqui saciado nessa manhã. O texto que eu li é um texto tórrido, frio e triste. É o texto da punição, ou o começo da punição do pecado de Davi. Quem conhece Davi
sabe da sua intimidade com Deus, sabe do seu potencial diante do Senhor, sabe que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas sabe que ele era homem. Não era anjo, não era super-homem, não era semideus, não era o quarto membro da Trindade, não era querubim nem serafim. Ele era um homem. Olha para o seu irmão e diga, ele era um homem. Não, mas diga para o seu irmão, na essência máxima da palavra homem. Você sabe qual é a origem da palavra homem, né? A palavra homem vem de humus. Humus vem de fertilizante. Fertilizante vem de esterco. Esterco misturado com terra. Isso é a matéria do ser humano. O homem nada mais é do que esterco misturado com terra. Ou seja, quanto vale essa matéria? Por isso, quando você fixa e firma os seus pensamentos, suas esperanças em homens, você pode se frustrar lá na frente. Porque o que o homem fala às vezes de pé, ele não sustenta sentado. Foi por isso que Deus, quando foi falar do seu caráter e da sua personalidade, ele fez questão de dizer e deixou escrito na nossa Bíblia: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que falo. Ou seja, Deus está dizendo, quando você for falar comigo, quando você for lidar comigo, fale diferente e assuma um compromisso diferente. Porque o homem pode não cumprir o que fala, mas eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Se você tem uma promessa de Deus, essa promessa vai acontecer. Se você vive com o livro da lei debaixo dos braços e tem ele como seu guia, respire fundo. Porque os direitos do livro são seus, mas os deveres também. E a punição, quando a lei é quebrada, não pode ser revogada, a não ser que haja muito sangue derramado. Porque aí, com o derramamento de sangue, existe a remissão do pecado. Só vou lembrar a história, que eu sei que todo mundo conhece. Davi, rei de Israel, homem de Deus, apaixonado pelo Senhor, estava um dia na sacada do seu quarto, no segundo andar do seu palácio, enquanto seus soldados estavam na guerra. E ele olhou para baixo, não sei qual era a distância, mas a Bíblia diz que ele viu uma mulher se banhando. E ele se apaixonou por ela. O problema é que a mulher tinha dono. Mas ele, como rei, não perguntou a ninguém quem era o dono, se podia, se não podia. Ele simplesmente exerceu a unção real no limite da força. Ele abusou do poder. Ainda ontem eu comentava com umas pessoas, com o pastor Wesley dentro do carro, falando sobre o potentado da rainha da Inglaterra, que na época medieval os reis da Inglaterra e de todos os reinados do mundo, com exceção do judeu, todo rei ele era divino. Na mente das pessoas o rei era inerrável. Assim acontecia com os faraós, porque os faraós eram sepultados dentro de pirâmides, porque achavam eles que eles tinham parte com os deuses e dali não sairiam mais, apenas para uma transcendência. Então o rei, como ele era o poder máximo da terra constituído, ele precisava de uma consciência, mas a consciência do rei não funcionava, porque o poder, ele embriaga. John Kennedy disse assim, que o poder é um afrodisíaco, que atrai todo tipo de atenção. Então, como o rei não tinha a quem se reportar, Deus levantou no reinado de Israel profetas. O profeta nada mais era do que a consciência política do rei. Ou seja, quando o rei achava que era o rei da cocada preta, o profeta vinha e puxava ele para baixo. Dizia, ei, você não pode fazer o que quer. Não pode fazer o que dá na sua telha. Não pode fazer o que seu nariz deseja. Pode ver que após Davi ter consumado o ato do pecado com Batseba, e pior, botar o marido dela na linha de frente contra os filhos de Amon, e os filhos de Amon matarem, a ira de Deus se acendeu contra Davi. Lá vem Natã, com uma prosopopeia, com uma parábola, incitando a mente do rei, trazendo o rei de volta à realidade, contando a história de que no reinado haviam dois homens, um rico e um pobre. O rico tendo de tudo, e o pobre tendo apenas uma ovelha, por quem ele havia se transformado numa espécie de pai. Um viajante bate à casa do rico, e o rico, ao invés de matar uma de suas ovelhas, vai na casa do pobre e pega a única ovelha que ele tinha. A Bíblia diz que quando Davi ouve a história, ele se enfurece. E ele diz, morte a esse homem, que ele pague
4 vezes pelo erro que ele cometeu. Após dizer isso, Natã, respirando fundo, diz: esse homem és tu, ó rei. A Bíblia diz que instantaneamente o semblante de Davi cai. E Davi, na mesma ansiedade com que peca, ele usa o mesmo sentimento para se arrepender. E a Bíblia diz que ele olha para Natã e diz: pequei contra o Senhor. O amor de Deus por Davi era tão grande, que a palavra de arrependimento de Davi não era apenas uma palavra jogada ao vento. Davi falou com o coração. E se você ainda está aberto com o texto na sua mão, abra aí 2 Samuel capítulo 12, só para te mostrar como funciona o coração de Deus quando o homem se arrepende. Capítulo 12. Depois você lê em casa o texto inteiro. Mas depois que Natã conta para Davi, diz que ele era o pecador da história, Natã começa a dizer todo o mal que Deus vai fazer com ele. Natã começa a vomitar em cima dele. Ele começa a dizer: a espada não vai se apartar da sua casa, você vai pagar com juro e correção monetária. Isso vai até que chegamos aqui no versículo de número 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Ponto final. Aí começa Natã, porque aí Deus vem no coração de Natã. E Natã diz assim: olha, Davi, o Senhor já perdoou o teu pecado. Não morrerás. Isso aqui me deixa apaixonado por Deus. Porque momentos antes, Natã vomitou todo tipo de maldição sobre Davi por ter pecado. Mas quando Davi vai ouvindo a história, eu imagino um Davi choroso. Eu imagino lágrimas rompendo pelos olhos dele. E ele entendendo que havia se separado de Deus. E quando Natã terminou de falar, ele não pediu para Natã orar a Deus, para Deus revogar as maldições. Ele não pediu para Deus, para que Natã pedisse para Deus ter misericórdia dele, não. A Bíblia diz que Davi confessou. Ele disse: pequei contra o Senhor. Quando ele diz isso, Deus trava a língua de Natã. Diz: para de amaldiçoar ele. E diga para ele que eu já perdoei ele. E que ele não vai morrer. O versículo na sequência: mas porque com este feito deste lugar, para que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. A punição agora não vem por causa do erro de Davi, vem por causa dos murmuradores que cercam Davi. Olha o que Deus está dizendo aí para ele: o filho vai morrer, agora não é por causa de você, porque eu já perdoei e não vai morrer, mas por causa dos blasfemadores que te cercam. Por causa daqueles que querem que eu te puna, por causa daqueles que querem que você pague o preço, por causa daqueles que querem que você seja um super-homem, por causa daqueles que querem que você seja uma espécie de semideus. Por causa disso, o rebento que você gerou não vai vingar. Davi, vendo a misericórdia de Deus, ele empreende um jejum, e ele ora, e ele implora, e ele jejua, dizendo para si mesmo: se Deus me perdoou e me deu vida, Ele pode dar vida à criança. Mas a Bíblia diz que a criança foi adoecendo, e Deus feriu a criança. E a criança começou a adoecer, e todos os dias os servos de Davi entravam na presença dele e davam notícia: olha, a criança não está bem, mas está viva. A criança está assim, está assado. Até que um dia Davi viu os conselheiros dele num canto, e eles não tinham coragem de falar com ele. E olha o que passava pela mente dos conselheiros: se quando a gente falava para ele que a criança estava viva, ele não dava atenção para nós, só ficava orando e jejuando pelos cantos, o que vai acontecer quando falarmos para ele que a criança morreu? Alguém chegou a dizer: ele vai ter um desatino, ou vai cometer um desatino. Traduzir isso aqui é muito forte, porque estamos falando de um ungido de Deus. Os servos de Davi nunca viram ele daquele jeito. Os conselheiros nunca viram Davi tão atormentado daquele jeito. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dar a notícia ruim para ele, e ele fazer uma loucura. Que tipo de loucura, pastor? Essa que você está pensando aí. O rei ungido pegar uma corda, colocar em volta do pescoço e se matar. Pensavam que Davi iria se suicidar. Porque era isso que aconteceria com qualquer pessoa que estivesse desequilibrada emocionalmente, como Davi estava naquele momento. Só que o resultado é diferente. Porque no verso de número 20,
A Bíblia diz que quando Davi ouviu que a criança morreu, ele se levantou, vestiu novas vestes, lavou-se, ungiu, foi para a casa dele, pediu para que fizessem pão e ele comeu. E ele tocou o barco. A mensagem dessa manhã, ela tem um tema, e o tema é esse: a vida continua. Fecha a Bíblia, incline a cabeça mais um minutinho. Pai, me ajuda agora a falar o que o seu Espírito me falou ali no camarim da igreja. Porque tem vidas aqui dentro nessa manhã que precisam voltar a viver, que precisam voltar a respirar, que precisam voltar a crer que a sua misericórdia é grande, que precisam voltar a entender que o Senhor é o Deus que escolhe e não se arrepende por ter escolhido. Amém? Agora aperte o cinto e dê um grito de glória a Deus e uma salva de palmas junto. O que fazer quando tudo dá errado? O que fazer quando os sonhos viram pesadelos? O que fazer quando o chão desaparece sob seus pés? Ou quando o teto desaba sobre a sua cabeça? Ou quando sopra um tsunami contra a sua família? O que fazer quando o milagre não vem no final da campanha esperada? A Bíblia Sagrada faz questão de dizer que Davi jejuou 7 dias. E todo mundo sabe que o número 7 é aplicado na nossa fé como o número da perfeição. Pode ver que sempre quando fazemos algum tipo de desafio, ou é 7, ou é os múltiplos de 7, ou usamos então o 40, que também na numerologia bíblica é o número de fé. Mas ou a gente faz 7 dias de campanha, ou fazemos 21 dias, porque o 21 é um múltiplo de 7. E a gente espera que no final desse dia, o milagre exploda na nossa frente. Davi jejuou 7 dias. E no final do 7º dia, o milagre não aconteceu. A criança que devia viver morreu. No final do 7º dia da campanha, quando todo mundo acreditava que a unção que o rei tinha, que a intimidade que o rei tinha, que a confidência que ele tinha com Deus fosse vingar e trazer vida para a casa dele, trouxe morte. Todo mundo esperava o pior. Todo mundo esperava que Davi se matasse. Com Davi eu aprendo algumas coisas aqui nesse texto. Que não adianta a gente chorar sobre o leite derramado. Que não adianta a gente querer recuperar aquilo que morreu. Não adianta a gente ficar jogando pedras ou encontrar alguém para acusar das culpas e das desgraças que vieram sobre a nossa vida. Tem coisa que não dá para recuperar. E não adianta você ficar anos e anos mastigando aquela comida podre, ficar remoendo o sentimento antigo, ficar se magoando, guardando uma foto, olhando para ela, ou ficar abrindo os despojos, pegando a carta e ficar lendo. Ou abrir o guarda-roupa, ficar sentindo o perfume da roupa. Ou ficar lembrando dentro do Orkut os momentos de alegria. E vir para a igreja com uma cara de quem foi derrotado. E andar por essa cidade de Londres, tão bela, tão querida, tão desejada pelo mundo inteiro, com uma oportunidade que tem, de cabeça baixa e de ombro caído. E pior, vir para uma igreja como essa, que é a igreja mais linda, uma das mais espirituais da Europa, e não sentir a presença do Deus que está aqui dentro. Não adianta vir para uma reunião como essa, inclinar a cabeça e ficar com pena de si mesmo. E ficar dizendo, eu sou um coitadinho, eu sou miserável, eu sou um desgraçado, tudo é errado para mim, eu sempre fui rejeitado, eu sempre fui o pior, eu sempre fui o último da fila, tudo acontece com todo mundo, menos comigo. Não adianta ficar fazendo isso. Já que você entrou aqui dentro, respire fundo, levante, sacode a poeira, dá a volta por cima, reconstrói, cria um novo sonho, pede para o Senhor te dar um novo tempo, cria um novo alvo, recupera, tenta uma nova história, muda de casa, muda de endereço, só não muda de fé, só não abandone o seu Deus, porque o seu Deus nunca te abandonou. O silêncio dele não significa abandono, significa apenas que por um momento ele não pode falar. Deus fechou a boca, mas não fechou os olhos. Os olhos dele permanecem em cima da sua vida. Os olhos dele permanecem em cima da sua história. E aquilo que não aconteceu não era para acontecer. Aquilo que foi não era para estar.
Aquilo que você perdeu não faria e nem acrescentaria nada no seu futuro. Ou você acredita que Deus está no controle da sua vida, ou você rasga a Bíblia e vai para o mundo. Ou você acredita que tudo que está na sua vida ou vem de Deus, ou foi Ele que permitiu vir, ou você vai servir a outro Deus. Porque se você crê que a sua vida está na mão dEle, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que ainda vai acontecer tem um propósito. E o propósito não é te ver caído. O propósito é te ver de pé. O propósito é te ver na presença dEle. O propósito é arrancar um grito de glória a Deus da sua boca nesta manhã. O propósito é ver você sair daqui dizendo assim: a tempestade já passou e eu estou pronto para encarar outra se for preciso. Eu não nego a minha fé por nada. Se tem alguém que concorda comigo, faz barulho dentro dessa igreja, por favor. A vida continua. Tem dois homens que passaram por uma situação semelhante na Bíblia, ambos com o meu Cristo. Ambos eram discípulos dele. Ambos tiveram intimidade com ele. Ambos eram especiais porque foram escolhidos pelo dedo dele. E quando ele os escolheu, ele estava preparado para não se decepcionar com eles. Escute, a gente se decepciona com homens. Homens nos surpreendem. Mas Deus nunca se surpreende com um homem. Porque Deus sabe tudo. Amém? Você concorda que Deus sabe tudo? Então quer dizer que Ele sabe do passado, do presente e do futuro? Quer dizer então que quando Ele te chamou, Ele conhecia suas fraquezas? É isso que você está me dizendo? Quer dizer que quando Ele chamou Jim Swaggart, ou todos os grandes pastores e cantores que você conhece ao redor do mundo, e todos eles caíram em pecado, em desgraça, trouxeram escândalo e tombaram, Deus sabia que isso ia acontecer? É isso? Sim ou não? Não, pergunta para o seu irmão, negocia com ele, diga: é isso? Você crê nisso? Então Deus é maluco? Então Deus é sádico? É isso? Deus se alimenta de desgraça? Deus é apaixonado por derrota? Que Deus é esse que, sabendo que a coisa vai dar errado lá na frente, permite a coisa acontecer? Era simples, era só Ele não ter levantado o indivíduo. Mas por que Ele levantou, se Ele sabia que a desgraça ia acontecer lá na frente? Deus não se surpreendeu o dia que a mídia mundial colocou um Jim Swaggart na frente da igreja pedindo perdão e os jornais estampando o seu pecado. Escandalizou o mundo inteiro. Teve gente que se jogou do alto da ponte. Teve gente que rasgou a Bíblia e abandonou a fé. Mas Deus, tranquilo no trono, olhou para ele e continuou. Nada surpreende Deus. Agora eu perguntei para ele, falei: Senhor, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor chamou um homem sabendo que ele ia dar prejuízo? O Senhor disse para mim: prejuízo na mente de vocês. Porque o ser humano só vê aqui. O ser humano só vê um ato. Ele julga uma vida inteira por um único ato. O homem faz 99 coisas boas para o outro homem. E enquanto ele faz, ele é um anjo. O dia que ele faz uma coisa errada, ele vira um demônio. O homem esquece a folha de trabalho prestada inteira. Deus jamais. Se uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido, quantas almas como essa de Jim Swaggart te levou aos pés da cruz? Foi isso que Deus disse para mim. O Senhor disse para mim: eu jamais invisto naquilo que só dá prejuízo. Ele me deu muito mais lucro do que prejuízo. Então eu aplico naquilo que me dá lucro, mesmo sabendo que Ele vai me dar algum tipo de prejuízo. E o Senhor me disse: eu não posso aplicar nos anjos. Os anjos seriam inerráveis, eles nunca me escandalizariam. Mas o diabo me acusaria dizendo assim: é claro, o Senhor colocou um ser com um corpo transcendental, que tem poder para voar, que tem poder para aparecer e desaparecer, que não precisa comer, nem beber, nem dormir, que não sente fome, nem fadiga, que não sente necessidade de sexo para pregar o evangelho. Aí qualquer um aceita. O Senhor disse: eu tenho que usar, são vocês. E se eu for escolher o perfeito, eu nunca vou usar ninguém. Eu falei: como é? O Senhor me disse: se eu for escolher alguém perfeito para usar, eu não acho ninguém, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí o Senhor me disse: então avise na minha casa que esses que estão aí, por pior que sejam, são melhor do que a média dos demais. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Esses que estão aí, com esses defeitos, esses que você conhece, que você olha para ele e diz assim:
para o irmão quando está cochichando: se eu fosse Deus, eu não salvava aquele indivíduo ali. Tem gente assim: se eu fosse Deus, aquele indivíduo estava no inferno 7 metros para baixo dele ainda. Ainda bem que você não é Deus, infeliz. Ainda bem que você só enxerga um palmo na frente do seu nariz. Você não vê como meu Deus vê. Você olha para alguém do seu lado agora que está caído, machucado, porque ele fez isso ou aquilo. Meu Deus está vendo lá na frente, ele de pé, com a coroa na cabeça, pregando o evangelho, instaurando o ministério, restaurando vidas. Subiu um arrepio pela minha barba agora. Deus confirmou essa palavra. Deus te trouxe nessa manhã para curar as suas feridas. Deus te trouxe nessa manhã para te colocar de pé mais uma vez. Você não vai sair daqui mais derrotado. Não vai sair daqui olhando para os homens que te acusam. Há um Deus no céu que apostou tudo que tinha em você. Você ainda vai dar lucro. Escute o que eu estou dizendo. Você ainda vai trazer orgulho para a casa do Senhor. Agora está na sua mão. Os 2 discípulos estão lá, têm a mesma oportunidade. Um vendeu Jesus com um beijo. Vender Jesus era negar que Jesus era Jesus. O outro negou Jesus com palavras. Alguém diz: você parece como ele, você se veste como ele. Ele diz: eu nunca vi ele na vida. Um é Judas, o outro é Pedro. Ambos passam pela mesma pressão psicológica. Ambos passam pelo mesmo desatino, pela mesma prova, pela mesma decepção. Ambos sofrem com o terror da morte, da iminência de serem mortos. Ambos estão com medo. Ambos desacreditam que ele é aquilo que eles pregaram. Um vende, o outro nega. Um não aguentou a pressão. Quando o diabo danou a acusar ele, enfiar as unhas na cabeça dele, porque esse é o maior dom que o diabo tem. Por isso, a palavra significa acusador. Satanás é adversário, diabo é acusador. Porque é a única coisa que o diabo pode fazer para atormentar o ser humano. Freud diz que todo ser humano carrega dentro de si uma lei moral. O que é uma lei moral, pastor? Todo ser humano tem uma lei interna, que faz ele saber quando ele está fazendo uma coisa certa e quando ele está fazendo uma coisa errada. Você tem filhos. Veja quando uma criança comete alguma coisa errada, quebra uma xícara, fala um palavrão, ou tira alguma coisa do lugar, ou faz aquilo que o pai não aceita. A primeira coisa que ele faz ou é tentar se esconder, ou é tentar justificar. É natural. A revista super interessante de 6 meses atrás no Brasil trouxe uma matéria fantástica. Ela disse assim: cientistas fizeram isso, estudaram isso ao longo de 50 anos. Se pegar uma criança de 3 anos de idade e colocar ela numa ilha isolada, longe da civilização, e dar a ela condições de se manter comendo e dormindo e se vestindo, 20 anos depois, se chegarem a qualquer pessoa nessa ilha, vai olhar essa criança adorar um coco, ou uma árvore, ou uma pedra, ou o sol, ou a lua, ou as nuvens. Porque todo ser humano tem dentro dele um DNA que ativa a sensibilidade àquilo que é divino. Ou seja, o ser humano nasceu para crer que Deus existe. Até o ateu, e lá super interessante, escreveu que o ateu é o mais crente de todos, porque é um crente frustrado. Como ele é um crente frustrado, ele fica falando que Deus não existe, só para Deus olhar mais para ele do que para os outros, só para tomar um puxão de orelha a mais. Se todo homem tem dentro dele a sensibilidade da crença que Deus existe, há dentro dele uma lei moral que faz ele entender o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Pedro e Judas foram atingidos pela consciência. Veio o diabo e atormentou os dois um pouquinho mais. Um não suportou a pressão. A pressão foi tão forte que ele usou toda a força que ele tinha para ter coragem de subir no alto de uma montanha, arrumar uma corda, colocar em volta do pescoço e pular lá de cima. O outro usou a mesma pressão para ir para um canto, dobrar o joelho e chorar até não ter mais voz para falar. Ambos são acusados pelos pecados. Sobre Judas incorre uma acusação maior, porque todo mundo diz assim: ele vendeu Jesus, e Pedro não vendeu Jesus. Só que Judas não teve força para suportar. Para Judas a vida dele terminou. Para Pedro, ele teve uma segunda chance. A vida continuou. Isso nunca saiu de Pedro.
Toda vez que alguém comentava sobre os seus feitos, alguém tinha que lembrar que ele negou Jesus. Vai ficar marcado para sempre as derrotas da nossa história. Mas você tem que aprender a reeditá-las. Você tem que aprender que aquilo que ficou no passado, ficou no passado. O presente é diferente. E o futuro será melhor ainda. Enquanto você não aprender a lidar com o passado, você vai ser essa pessoa difícil de ser cuidada. Toda vez que você ver uma pessoa na igreja, ou no seu convívio diário, que tudo que você vai falar para ela, a pessoa só sabe falar alto. A pessoa só sabe dar pancadas. A pessoa não consegue esboçar um sorriso. Não tenha raiva da pessoa, tenha pena. São traumas internos mal resolvidos. São pessoas que foram tão roubadas na vida que a única forma de se defender é atacar. E essas pessoas criam ao redor delas uma redoma. São inatingíveis. Elas não conseguem amizade, elas não conseguem se estabelecer no casamento, elas não conseguem se estabelecer dentro da fé, não conseguem se estabelecer em lugar nenhum. São pessoas que nós pastores temos dificuldade de pastoreá-las, porque são impastoreáveis. Porque a cura não vai acontecer de fora para dentro, tem que acontecer de dentro para fora. O milagre que você busca não está na minha mão. Pode vir aqui Benihim. Benihim pode orar por você, pode soprar por você, ou pode cuspir em cima de você. Ele pode escarrar em você. Porque se o sopro dele tem aquela unção, imagina o escarro dele. É unção concreta, é unção condensada. Ele pode fazer o que for em cima de você e nada vai acontecer. Porque o milagre está dentro de você. É você que tem que pegar a pressão que veio sobre você. E esse poder que a pressão gerou, é você quem escolhe. Ou você vai usar ela para pular do alto de uma montanha, porque tem que ter muita coragem para se matar. Tem que ter muita coragem, tem que ter muito peito para subir numa árvore, se jogar na frente de um carro. Tem que ter muita coragem. Todo mundo chama o homicida ou suicida de covarde. Não são covardes. São muito mais corajosos do que alguns de nós. Você pegar uma faca e ter coragem de cortar o pulso. Você pegar um revólver e dar um tiro na orelha. Você subir no alto de uma ponte e pular lá de cima. A pessoa tem que ter muita coragem para isso. A força que é gerada pela pressão é tão grande que ela descontrola o ser humano. Ele vai além dos seus limites. É você quem escolhe. Se matar ou encontrar um cantinho da parede nessa manhã. Porque para pedir perdão também tem que ter coragem. Admitir que está errado não é para qualquer um. É mais preciso ter coragem para confessar o erro do que para cometer o erro. É você quem resolve. Ei, escute. Estou falando como pastor. Fazia tempo que eu não pregava como pastor. A roupa pode esconder. O sorriso nos lábios pode esconder. A pintura, a maquiagem, sua altivez pode esconder aquilo que você é de verdade, ou aquilo que você tem feito, mas pode esconder de mim que sou homem. E cá para nós, nem eu, nem pastor Wesley, nem ninguém aqui podemos fazer nada por você. Quer seja com o seu erro, quer seja com o seu sucesso. Mas a nossa cultura, a cultura cristã, brasileira, evangélica, impregnada em nós, faz a gente ficar com medo do que as pessoas vão falar. Faz a gente ficar com medo do que vai acontecer com aqueles que estão ao nosso redor. Com o nosso ciclo social, com o nosso ciclo de convivência. Agora minha pergunta é essa. Do que adianta? Você jamais vai se esconder de Deus. Você pode estar numa noite escura, usando uma roupa escura, pintando o rosto com carvão, como fazem os soldados. Entrar numa caverna escura, se tiver uma pedra de mármore escura, melhor ainda, e se esconder debaixo dela. Deus vai te olhar e te ver como se você estivesse no meio do deserto do Saara, no sol do meio-dia, porque nada esconde do olhar de Deus. Pastor, mas olha o que aconteceu com Davi. A vida dele virou um inferno depois do pecado dele. Sim, mas virou por causa dele, não foi por causa de Deus. Porque o homem julga e esquece que é um pecador desgraçado. Foi da boca de Davi que saiu assim, ó: pague esse homem 4 vezes pelo pecado dele. Se Davi tivesse ouvido a história e falado assim: Natan, calma aí, vamos estudar, vamos ver o que aconteceu com o coração desse homem. De repente ele é doente, de repente faltou intimidade com Deus, de repente ele não conhece a verdade, de repente ele foi criado numa religião diferente. Vamos tratar com misericórdia antes de tomarmos um passo.
Mas Davi disse: não, esse homem tem que pagar 4 vezes pelo erro dele. A sentença não saiu da boca de Deus, saiu da boca de Davi. Davi pagou o preço em 4 filhos. O primeiro filho morreu, está aqui. Depois vem o problema de Aminon e Tamar. Lembra disso? Um dos filhos de Davi com uma outra mulher se apaixona por Tamar, que era irmã dele de sangue. Um pecado descabido, pois ele cria uma situação e vai e dorme com a irmã. Ele violenta a irmã, ele desgraça o moral da irmã dele. Davi já tem um filho morto, agora tem uma filha impura, com a virgindade quebrada, quebrada não por um homem comum, quebrada pelo próprio irmão. Aí ele tem Aminon. Aminon simplesmente cai nas mãos de Absalão, e Absalão mata Aminon. O irmão matou o outro irmão, e por fim Absalão se revolta contra o pai e tenta tomar o reino do pai, e morre sob a espada de Joabe, em cima de uma árvore com o cabelo amarrado nos seus galhos. A sentença não veio da boca de Deus, a sentença veio da boca de Davi. É por isso que numa reunião como essa, ou em todas as nossas reuniões, muito cuidado com o que você fala acerca das pessoas que são fracas. Muito cuidado com o que você deseja para o irmão que pecou, para o irmão que escorregou. Muito cuidado, porque o que você deseja para ele, volta para você. Mateus 7, com a medida com que você mede alguém, vão te medir também. Quem sabe nessa manhã não é uma rica oportunidade para você começar a pedir perdão a Deus. Porque nós cristãos evangélicos temos muitos dons, mas nós temos um defeito incurável: somos fofoqueiros. A nossa língua é emprestada ao diabo. Bastou estar 3 crentes reunidos, você pode saber, ou eles estão falando de Deus, raramente, ou estão falando do diabo, raramente, ou estão falando de alguém com problema na igreja. Isso é certeza. Ei, deixa o irmão recomeçar a vida dele. Igreja é um hospital. Se você não quer ser contagiado com doenças, não venha à igreja. Você está sentado ao lado de alguém aí que com certeza tem lepra, câncer, outro tipo de doença desgraçada. É claro que tem alguns na igreja que só sofrem com uma gripe, a cibalena resolve. Mas tem outros que precisam passar por quimioterapia, radioterapia espiritual. E é para isso que a igreja existe. A igreja muda o caráter. Um culto como este de hoje, uma palavra forte como essa que desce pela boca quadrado, tem gente que está engolindo a seco. Ela cura. Estou mexendo na sua consciência. Você sabe do que eu estou dizendo. É por isso que a sua vida não dá certo. Não tem outro caminho. Eu sirvo a Cristo 15 anos pregando. Eu já preguei de tudo que você possa imaginar. E descobri que nos últimos anos as curas que eu vinha pregando eram curas paliativas. Só há uma maneira para a cura da igreja: arrependimento. Não tem outra. Você pode dar 1 milhão de libras de oferta aqui na igreja. Você pode ser o maior orador em línguas estranhas do mundo. Você pode ter a família mais bela. Enquanto houver na sua vida cinzas de pecados, pecados que se tornaram amigos seus, pecados que viraram estimação sua, pecados de estimação, enquanto você não destruí-los, ou enquanto você não estiver a sua consciência ativada de que você está pecando e está errado, você nunca viverá uma vida plena. Está ouvindo o que eu estou falando? Uma mentira falada muitas vezes torna-se verdade. Um pecado praticado várias vezes, ele torna-se comum. A consciência cauteriza, e a pessoa não pensa e não sabe mais que está errando. E uma vez que um erro na nossa vida torna-se cauterizado, os demais vão se abrindo. Um abismo atrai outro abismo. Para você é um escape, porque com todos os seus erros, você não perdeu o temor. Você está na igreja hoje. Você veio para o culto. E você sabe que no culto é uma roleta russa. Você sabe que o culto é uma caixinha de surpresa. Pode vir aquela mensagem de glória do céu. O crente pode sair pulando, pode sair revestido, pode ser batizado com o Espírito Santo. Ou pode vir um tutano de Jeová, como está vindo essa manhã. Ou pode vir aquela comida que depois que você come tem que tomar um engove espiritual antes e outro depois, porque vai dar queimação no estômago. Mas você não vai esquecer mais essa mensagem.
E eu não vim aqui para te acusar, eu vim aqui para te dizer que há um escape. A vida não termina, você não precisa dar um tiro na cabeça como pensou que tinha que fazer. Você não tem que matar o bebê que está dentro de você porque a gravidez aconteceu indesejada. Você não tem que abandonar a sua família. Você não tem que sair do ministério e ir para outro. Não é preciso isso. É preciso nessa manhã você ter equilíbrio. Respirar um pouquinho. E após a notícia ruim, fazer como Davi fez. A primeira coisa, você precisa se levantar. Foi o que Davi fez. Verso 20. Então Davi levantou-se da terra. Ei, se levanta nessa manhã. Eu não estou falando do corpo, porque seu corpo está em pé, está ereto, está bonito, você tem cuidado muito bem dele. A ração aqui está boa. Eu que o diga. Ontem eu fui lá no Preto comer. Oh glória. Comida santa. Mas hoje o Senhor quer te ver de pé por dentro. Você não percebeu que por mais unção que venha no culto anterior, por mais que você grite e pule, ao sair da igreja, parece que você não participou de nada. Na domingo é uma explosão, você recebe unção dobrada, domingo de manhã e domingo à noite, o culto te enche. Mas na segunda-feira de manhã, antes do meio-dia, o vaso que estava transbordando no domingo à noite, antes do meio-dia está vazio. Por quê, pastor? O vaso está trincado. Tem que consertar o vaso. E não dá para consertar o vaso sozinho. Só na mão do oleiro. E enquanto eu orava, pedindo a Deus para me dar força para pregar essa mensagem, o Senhor disse: avise o povo que eu já arregacei as orlas do meu vestido, das mangas, eu já preparei a olaria, a água já está aqui, o vaso que quiser ser feito de novo é só se jogar na minha presença. O Senhor vai curar o trincado do seu vaso nessa manhã. Você vai sair daqui mais crente, vai sair daqui mais comprometido, e vai sair daqui curado. Porque não é porque Deus não tenha respondido a sua oração que Ele tenha te rejeitado. Não é pelo fato de você ter passado pelo vale da sombra da morte, ou cometido alguma coisa que foi uma coisa muito violenta contra a nossa fé, que isso vai tirar você das promessas que Ele te deu. Se o meu Deus pegou um Pedro, depois de todos os defeitos dele, depois de todos os erros miseráveis dele, e eu estou falando de Pedro, você lembra do Pedro que eu estou falando, né? Aquele que quando Jesus vai lavar os pés dele, ele esconde os pés. O ato mais santo de Deus na terra. Deus ajoelhado na frente de um homem e lavando o pé dele. É o ato mais sacro, mais santo e mais misericordioso que há no mundo. É Deus dizendo assim: eu estou disposto a tudo para lavar os seus pecados, até ajoelhar nos seus pés, se for preciso. Tamanho é o amor que Deus tem pelo homem. É esse Pedro que esconde os pés. E depois da bronca de Jesus dizendo: se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. É o mesmo Pedro que esconde, é o mesmo Pedro que se mostra. Agora ele estica os pés e as duas mãos juntos. Ele diz: se é para ter a sua presença, não lava os pés só não, lava o meu corpo inteiro, porque eu não vivo sem a sua glória, Senhor. Aleluia. É esse mesmo Pedro que está no meio das ondas do mar, andando, pisando forte por um momento, tendo orgulho, dizendo assim: tá vendo? Ninguém anda em cima das águas, só eu e ele. E daqui a pouco ele afunda. E quando vai afundando, ele é obrigado a gritar: mestre. E lá vem Jesus colocando um apelido nele: homem bully. Lembra do bully do Brasil? O que é um bully? É um lugar de pôr. Jesus chamou de bully, homem de pôr café. Essa é nova, gostou? Pega essa aí. Ô Pedro, homem de pôr café. O Senhor, não deu, eu andei até onde deu. O vento soprou e eu tombei, ué. É esse Pedro que só erra perto de Jesus, que nega ele, que faz tudo errado. Lembra o que Jesus fez com ele antes de ir embora? Jesus reuniu o colégio apostólico inteiro. Lá está um João perfeito, um homem a quem Jesus amava. Lá está um Mateus equilibrado. Lá está um André pregador, um homem que tinha eloquência para convidar as pessoas. Está todo mundo perfeito. Mas Jesus enfia a mão no bolso, pega um molho de chaves, diz assim: Pedro, vem cá. Lá vem Pedro e todo mundo dizendo: qual será o fumex que Jesus vai dar nele agora? Qual é o puxão de orelha que ele vai levar dessa vez? Todo mundo já esperando Jesus dar uma bronca. Aí Jesus diz: Pedro, abre a mão.
Aí Jesus pega a chave do céu e da terra, a chave da igreja, e põe na mão dele. Diz: Pedro, eu te dou o maior presente que um homem pode ter. Eu te dou a chave do meu cofre, porque a minha maior riqueza é a igreja. Eu coloco na sua mão a chave da igreja. O que você ligar na terra será ligado no céu. Apacenta os meus cordeirinhos, Pedro. E está todo mundo dizendo assim: mas calma aí, eu sou mais perfeito do que ele, eu sou melhor do que ele. E eu imagino Jesus ensinando assim: é para isso que eu trouxe Pedro. Eu não entrego a chave do meu reino na mão de almofadinhas. Não entrego a chave dos meus dons na mão de mauricinhos e patricinhas. Não entrego a chave dos meus dons na mão de anjos. Eu entrego na mão de gente imperfeita, de gente cheia de defeitos, mas que tem coragem de pedir perdão pelos seus pecados. Me subiu um arrepio pelo corpo de novo, e a barba está em pé aqui. O Senhor está me dizendo a seguinte palavra: Ele só te trouxe para cá porque você tem defeitos. Se você fosse perfeito, você não prestaria para estar aqui. Você estaria trabalhando com Bill Gates. Você estaria dirigindo a Microsoft. Se você fosse perfeito, você estaria em Hollywood agora, atuando num filme. É por você ser imperfeito que Ele colocou nas suas mãos os dons. E se segure Inglaterra, se segure Brasil, não sei de que país você é. Você ainda vai dar o que falar. A sua história vai deixar muita gente de cabelo em pé. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer assim: o que é que deu nele? Eu fico imaginando, pastor Wesley, o dia de ontem, seu aniversário, muita gente que lhe conhece. Alguém lembrou do seu aniversário nos Estados Unidos, no Brasil. E eu fico imaginando alguém: hoje é aniversário do Wesley. Alguém falando: pois é, não é que o homem cresceu? Não é que Deus abençoou ele? Não é que o trabalho que era para morrer vingou? Assim como falaram ontem do Senhor, vão falar de você daqui uns dias. Porque todo mundo apostava que você ia cometer um desatino, Davi. Quando a bênção não veio, quando o filho morreu, todo mundo apostava que você ia entregar os postos. E todo mundo pensava que você ia desistir da existência. Mas não. Quando te verem, vão ver que você se levantou. Estou ouvindo ruídos. Cadeiras se afastando, sofás se afastando, pessoas se levantando, indo para o banheiro, se lavando, tirando dos olhos o inchaço das lágrimas, penteando os cabelos, limpando o seu corpo. Isso fala de purificação. Se permanecer sentado, ou deitado, ou caído no chão, você nunca vai sentir mais o prazer da vida. Se levante hoje, entre debaixo da ducha do Espírito, tome um banho no sangue do Cordeiro hoje. Lave os seus olhos, as suas mãos, lave os seus lábios, lave o seu coração, lave a sua mente, para você sair por aquela porta mais alva do que a neve, para você voltar para casa. E hoje à noite, ao entrar aqui dentro, qualquer um que for te acusar, você, antes de ouvir a voz, pega a mão da pessoa e olha para ver se tem uma cicatriz na mão dela. Se não tiver cicatriz, ignore, diz assim: olha, eu fui perdoado nessa manhã pelo sangue de Jesus Cristo, que purifica-me de todo pecado. Eu recebi a unção que me lavou. Quem está preparado para tomar essa ducha nessa manhã? Então reage, grita, pula, aplaude, faz barulho nesse lugar. Ramacandarai. Foram 7 coisas que Davi fez. Primeiro, ele se levantou. A cotovela, irmão, diga: já está de pé ou não? Diga: ou você se levanta ou eu te dou um cascudo na cabeça. Vai, anima-te. Depois de levantar, Davi se lavou. Ou seja, ele se purificou, pediu perdão. Depois a Bíblia diz que Davi se ungiu. Ungir significa separar, se consagrar. Mais uma vez, ele pegou a unção real que tinha, deitou sobre a cabeça dele, porque caído no chão, não fazia sentido ficar com a coroa. Enquanto você permanecer caído, todo mundo vai pensar que você é um rei deposto. Você é uma princesa, é um príncipe sem poder. Levanta, separa, pega a coroa, enfia na cabeça de novo.
A porta vai se abrir. Os súditos estão lá fora esperando a sua reação. Uns estão dizendo que você vai se jogar de cima de uma montanha e se enforcar, como Judas. Mas nessa noite os anjos, ou nesta manhã os anjos, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estamos apostando que você vai para um canto chorar. E você vai se levantar. E a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Quem acredita nisso? Levanta-te, lava-te, unge-te. Depois de se ungir, de se separar, a Bíblia diz: e Davi foi à casa de Deus. Frequente mais a igreja. Toda vez que o ser humano é atingido por uma flecha que toca na mente dele, nas emoções dele, a primeira coisa que ele faz é sumir da igreja. Você não percebe que isso é um laço do diabo? O diabo é que quer ver você fora da igreja. Se tiver 7 cultos na semana, venha em 8. Por favor, anima-te. Volta a frequentar, porque é em cultos como esse que a mensagem vem. E Jesus cura você. Como é que Deus vai falar com você se você não vem à casa dele para ouvi-lo? Ah, pastor, mas eu tenho a Bíblia aberta em casa, eu tenho DVDs em casa. Ajuda, mas são paliativos. É aqui dentro que está a palavra revelada. Volte a frequentar a casa de Deus. Depois de entrar na casa de Deus, a Bíblia diz que Davi adorou. Ele fez o quê? Adorar significa agradecer. Se ajeita no banco e levanta a mão direita para o céu. Faz um carinho nas costas do irmão. Diga: vai doer só um pouquinho, tá? Adorar significa agradecer. Pergunte para mim: Davi agradeceu o quê, pastor? A morte do filho. Tem força para isso? Tem coragem de hoje dobrar o joelho na casa do Senhor e dizer: Senhor, eu te agradeço por eu ter caído. Te agradeço por ter perdido meu casamento. Te agradeço por ter perdido meu filho, meus sonhos. Fazendo isso, você vai estar dizendo: a minha vida está na sua mão. É o Senhor quem controla. É a oração de Jó. Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Incline a sua cabeça, porque eu senti que Deus atingiu você agora. Reflete um pouquinho sobre a vida. Esses últimos anos aqui na Europa, os últimos anos do Brasil para cá, de Portugal, sei lá de qual país é você. Parece que tudo está dando errado. Já era para ter terminado, mas você não entendeu o que Deus estava fazendo. Enquanto ficar remoendo, com remorso, com mágoa, nada vai acontecer. Adorar significa agradecer. Agradece a Deus. Arruma força onde você não tem. Se desprega do passado. E glorifica. E depois descansa. Porque um tempo do renovo vai chegar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando na sua orelha, no seu ouvido. Aleluia. Pai, cura aquilo que o médico não pode curar. Toca onde o remédio não pode descer. Restaura Davi nessa manhã. Pai, eu não estou falando de Ananias e Safira. Eu não estou falando de Saul. Eu estou falando de Davi. Davi é ungido. É fraco, mas é arrependido. Ele erra, mas erra tentando acertar, Pai. Põe Davi de pé. Reconstrói a vida deles. Glória a Deus. Levanta a cabeça, olha aqui para mim um minutinho. Alguém aqui se lembra daquela mensagem que eu preguei o dia da aprovação? Alguém chegou a assisti-la? No YouTube ela foi vista mais de 1 milhão de vezes. Naquela mensagem eu conto a história de uma moça que eu conheci nos Estados Unidos. O nome era Núria.
E eu falo do filho que a Núria perdeu. A Núria tinha um menininho de 2 aninhos, Ryan. Era a coisa mais graciosa que podia existir no mundo. Eu me lembro quando eu almocei na casa dela pela primeira vez, na Geórgia, lá em Atlanta. Ela e o esposo, Gilberto, disseram assim: pastor, Ryan não quer mais assistir desenho, Ryan não quer assistir mais aqueles bichinhos que passam na televisão, ele só quer ouvir suas mensagens. Os menininhos tinham 2 aninhos. Eu falei: mas ele entende? O pai falou: se ele entende, eu não sei, pastor. Eu sei que tudo que o senhor faz na televisão, ele faz. Ele dá pulo, grita, ele dá aqueles copos de karatê que o senhor dá. E eu me lembro da última vez que eu vi o Ryan. Ele estava de suspensóriozinho, porque naquela época eu ainda usava o suspensório, estava 30 quilos mais gordo, precisava do suspensório. Aí a mãe disse para mim: será que ele vai ser um pastor um dia? E eu disse: com esse jeito, parece que tem chamada. E eu profetizei: amém, que seja um pastor. Um belo dia eu estou num hotel no Brasil, o telefone toca, a Núria aos berros. E eu falei: o que foi? Ela falou: pastor, eu estou aqui no hospital, ora por mim. Eu falei: o que aconteceu? Ela estava do lado de fora do necrotério, num telefone público, olhando pelo vidro da porta. Eu disse: eu estou olhando pelo vidro da porta, pastor, e na mesa fria do necrotério está o meu filho. Ryan está morto, pastor. E ela começou a gritar: pastor, mas Deus não ia usar ele como pastor? Ele não ia ser um grande homem? Pastor, por que Deus fez isso com meu filho? E eu travei do outro lado da linha. O que você vai falar para uma pessoa dessa? O que você responde para uma pessoa que vê os seus sonhos morrerem? Que a pessoa postou tudo que tinha nela, orou e jejuou por ela, mas Deus não livrou da morte. Depois que ela desabafou, eu disse: Deus sabe de todas as coisas, Núria. Eu sei que Deus sabe, você também sabe, mas não é isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir o porquê. E quando Deus não responde por quê? Em momentos de violência na alma, o pior amigo que você pode ter do seu lado é um crente religioso, porque ele vai tentar arrumar uma explicação para o seu problema. Aí ele desgraça você, porque ele vai falar, como ele não acha explicação, ele vai dizer: você não tem nenhum pecado escondido na vida? Você está rindo? Eu passei por isso quando o nosso bebê morreu. Quando meu filhinho foi embora, profetas do Brasil me ligaram: conserta-te, homem. Irmãos do ciclo de oração, tementes a Deus, mas ignorantes, chegaram na minha esposa e disseram: está vendo? Você ficava chorando aqui enquanto seu marido viajava. Deus puniu você levando seu filho. Deixa o homem fazer a obra de Deus. Ignorantes crentes. Tem coisas que têm justificativa. O pecado de Davi tem, mas nem sempre é pecado. Tem coisas que não tem explicação. Na época da violência que eu passei na minha vida, como a Núria passou na dela, quem me ajudou não foi nenhum crente. Você promete que não desvia? Está indo para o ar isso aqui? Já era. Quem me ajudou foi São Francisco de Assis. Pastor, o senhor orou para o santo? Não. Eu fui coroinha no catolicismo romano. E eu tinha os livros dele. E um livro dele tem uma oração dele que ficou na minha mente desde menino. Eu nunca soube por quê. Eu descobri quando meu filho morreu. Ele fez a seguinte oração: Deus, me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo entender, porque a sua vontade é maior que a minha. Eu me emociono, porque não é fácil. Peça para Deus te ajudar a suportar o que você não consegue entender. E não murmura. Tenta não murmurar. Silencia, mas não morre. Só aguenta. Daqui a pouco passa. Eu descobri na vida, pastora Vanessa, que Deus deu um dom ao ser humano que não deu a mais ninguém. Nem anjo tem, nem animal tem, pastor Alexandre. Deus deu ao ser humano um dom. É o dom de sofrer uma violência, sofrer um trauma, e por mais violento que seja, o tempo vai amenizando, vai apagando. 5 horas da manhã, acordei com a minha filha chorando. 5 não, 4. Eu disse: o que foi, Karen? E ela: pai, eu estou chorando por causa do acidente que Deus livrou a gente. O trauma veio com um retardamento de quase um dia.
Foi às 4 da manhã do dia anterior. Era 4 da manhã dessa manhã, minha filha chorando. A mente do ser humano é um caminho que não dá para você caminhar nele. É um labirinto, só Deus entende. Tem traumas que só o tempo arranca. Então aguenta firme. O que você precisa nessa manhã é só alguém que pegue na sua mão e fique calado. É alguém que não te acuse. Se não tem uma palavra boa para dizer, é melhor ficar quieto. Você só precisa de um abraço nessa manhã. Porque vai passar a dor da vida. Vai passar o momento da prova. Não existe dor que dure para sempre. Também não existe prazer que nunca acabe. A vida é uma roda gigante. Às vezes estamos lá em cima e olhamos para quem está aqui embaixo. Não cuspa, porque amanhã a roda gira e você vem para baixo. Quem estava embaixo vai para cima. E daqui a pouco a roda gira de novo. E aguenta, esse carrossel chamado vida não para. Eu profetizo que tudo na vida, dor, trauma, o Senhor Deus está com tudo na palma da mão dele nessa manhã. Nesse domingo é um domingo onde Deus resolveu escolher você para curar, para te dar força, para você ter o melhor ano que você já teve aqui nesse país. Se você querer, pega, põe no coração e dá um grito de glória a Deus. Encerro por aqui dizendo que o tempo passou. Núria e Gilberto não suportaram ficar juntos, porque eles perderam 2 filhos. O DNA dos dois não bate. É um acontecimento único, é isolado. Tem pessoas que os genes deles não batem. Toda criança que nascer, dizia o médico, vai morrer. Vinga até um tempo e depois as células começam a se deteriorar. É genético. Não conseguiram permanecer juntos. Tentei, eu fiz de tudo para que os dois permanecessem juntos, mas não deu. Gilberto disse para mim, toda vez que eu brigava com ela, eu jogava na minha cara que a minha semente era ruim. E quando eu brigava com ela, eu jogava na cara dela. E quando um casamento não dá certo, o que a religião manda fazer? Se vire. Não é assim que dizem os nossos pais? Comeu a carne e rói o osso? Só fala isso quem não passa por problemas. Só fala isso quem nunca teve um problema sem solução no casamento. Falar da vida dos outros é fácil. Chegaram em mim e disseram, pastor, o que a gente faz? Eu orei a Deus, porque eu virei conselheiro dos dois. E naquela semana eu ouvi uma história cavernosa, Uberlândia. Uma irmã de um pastor amigo meu, ele me contou a história, porque eu não conhecia a história da família. Disse, pastor Marcos, minha irmã morreu tem 2 anos. Casada, o pai dele pastor, 5 pastores da família, ela casada com um diácono. O diácono na igreja, um homem de Deus, um santo, em casa um demônio. A família aconselhou e a menina, pai, eu não aguento mais, ele me bate. O pai, filha, casou, tem que aguentar até o fim. Suporta. Ela contou para o pai umas 10 vezes, e o pai sempre orava, levantava as mãos e orava, não, o milagre vai chegar. Um belo dia bateram na porta da casa do pai, para dar notícia que ela estava morta. O diácono enfiou uma faca nela e matou ela. Aí vai todo mundo ao redor do caixão chorar. Mas ela tentou escapar desse casamento desgraçado. Mas a religião, envelhecida sua casca, que não sabe que cada caso é um caso, forçou a menina a ficar para manter a aparência da família. Reflita e respire e peça para Deus te dar força. Eu falei com a Núria e com o Gilberto, então, se não tem jeito, é melhor que se separem. Ele se casou de novo, está muito bem com uma nova família. Ela se casou também. Só que com 2 anos de casado, ela disse para mim que estava muito infeliz ainda, porque ela sempre lembrava do Ryan. Ela não conseguia engravidar porque lembrava do Ryan. A última vez que eu estive na casa dela, eu entrei no quarto, lá estavam todos os objetos, toda a roupinha. Todo dia de noite ela entrava no quartinho do menino, que virou um altar. Eu falei, eu te amo em Cristo, mas eu vou te ajudar de uma maneira que você não vai gostar. Eu fui catando tudo que tinha, pastor Wesley, e botando dentro de uma caixa. Ela gritou, ela disse, não faça isso. Eu digo, se eu não faço, faz você. Senão sua vida não vai sair desse inferno. Você vai destruir a vida desse moço que acreditou em você agora. Chorando muito, ela conseguiu fazer. E ela deu cabo das coisas. Nasceu o bebezinho da Núria, tem 4 meses.
Está no Brasil sorrindo. Voltou para o Brasil, ela botou a fotinha do neném na internet. Disse: pastor, eu estou feliz agora. O milagre só veio quando ela se levantou. O milagre só veio quando ela colocou para fora o que era velho e pediu para Deus dar uma sequência na vida dela. A vida continua. Aguenta. Nessa manhã, Deus quer pegar na sua mão e te fazer andar por caminhos que você nunca andou ainda. Amém? Incline a cabeça. Eu quero você aqui na minha frente, sem ninguém te olhar. Não quero que ninguém te veja. Eu quero você que foi violentado, violado na alma, no espírito, no corpo. Eu quero você que está passando pelo vale da sombra da morte. Eu quero você que está machucado. Eu quero você que escorregou, que se jogou, que caiu, não me interessa. Eu quero você aqui na frente, Davi. Vem. Vem, porque eu vou orar pela sua vida hoje. Mas eu queria você de joelhos. Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O barulho que eu escuto aqui é melhor do que os barulhos que eu esperava ouvir. Isso é avivamento. Chora mesmo. Se quiser colocar a boca no pó, coloque. Se quiser deitar nesse chão, deita. Ignora todo mundo que está perto de você agora. Ao 7º dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi dizer que a criança estava morta, porque pensavam que, estando a criança ainda viva, nós falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino? Viu Davi que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança morreu. Perguntou aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: sim, a criança morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, se ungiu, trocou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então depois foi à sua casa, fez um pedido, serviram pão e ele comeu. A Bíblia Sagrada diz que depois disso, Davi consolou a mãe, que era Batseba, deitou com ela, e ela teve um outro filho, a quem deram o nome de Salomão, e disse: o Senhor o amou. Pai, estamos de joelhos aqui na sua presença. Estamos tentando te agradecer pelo filho que morreu, pelo sonho que foi sepultado, pelo tratamento que não deu certo, pela família que foi perdida, pelos projetos que se perderam, pelo casamento que não deu certo, pelo marido que morreu, pelo tombo que levamos. Estamos na sua presença de joelhos. Cura, Senhor, cura. Cura o trauma da sua filha, cura. Cura o trauma do seu filho, cura. Porque nessa manhã, Senhor, o filho que morreu vai ser substituído. Eu preciso aprender um pouco aqui, por um filho que vai nascer. eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de
porta não se abre aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender. Deus cuida de mim. Meu Deus. Recebe o bálsamo, Davi. Recebe forças, Davi. A vida continua. Eu preciso aprender um pouco. A vida continua. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, pois é Ele quem cuida de mim. E se uma porta se fecha aqui, eu sei, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, pois é Ele quem cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. De pé, Davi. Levanta. Deus cuida de mim. Na sombra Levanta, Davi. das asas, Deus cuida de mim. Unge-te, Davi. Eu amo a sua casa. Veste novas vestes. E não ando sozinho. Entra na casa do Senhor e Estou adora. sozinho, pois Aproveita para adorar. sei, Aproveita para adorar. Deus cuida de mim. Aproveita para adorar. Agora é a hora de glorificar. Deus cuida de mim. Aleluia. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Abra a mão direita. Coloque no teu ventre. Eu profetizo em nome de Jesus. Homem, mulher, criança, adolescente, leigo, pastor, que o Senhor abrirá a tua madre uma vez mais. E no lugar do filho que foi embora, o casamento, ministério, família, sonho, projeto, emprego, o Senhor está fazendo nascer outro hoje.